Série Testemunhos novamente aqui nesse bendito canal. E dessa feita nós vamos falar de algo que aconteceu e foi assistido por uma criança, um tal Bruninho por aí. Será que é o Bruninho do vôlei lá? Ou é o Brunão que outrora era Bruninho que vos fala? Você vai saber. Muito bem. Esse testemunho é de uma sacrossanta mulher de Deus aí, parecida à grande missionária Lana Roder, grande missionária da Igreja Inclusiva, que roubou a mulher do marido. Mas nesse caso especificamente é um outro. Mas tem a ver, você vai entender, captar bem a mensagem. Só ficar conosco até o fim. Já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal se não é inscrito. Depois deixe seus comentários se isso aconteceu próximo a você, se você presenciou algo parecido, ou se tem uma história interessante para nos contar, deixe aí nos comentários. Muito bem. Bom, olha só, isso deve ter ocorrido em 1999, ano 2000, por aí. Essa sacrossanta moça, é moça mesmo, 18, 19 anos, começando aí como estagiária, trabalhando aqui e acolá. Não sabemos se era trabalho de fato, às vezes poderia ser um teste no sofá. Mas tudo bem. E o papai, bom, acho que ajudou ela também. Não era rico, mas deve ter ajudado. E ela tinha um carrinho. E o Bruninho, esse que vos fala, estava no carrinho dela. E eu não posso dizer a outra pessoa, a responsável por mim, que lá estava, que era uma mulher. Vou dizer que é uma mulher para não entregar muito o jogo. E então nós fomos para a casa de uma amiga dessas duas, da responsável por mim e dessa. Mas amiga de quê? De faculdade. Porque essa moça estava fazendo faculdade de pedagogia. Eu não sei se era um trabalho de conclusão de curso ou um mero trabalho acadêmico. Então foram ambas para a casa da fulana. Foi uma, duas, três vezes, tudo bem. Até que chegou um dado momento que resolveram, não, nós vamos ficar aqui na casa porque realmente é difícil o trabalho. Vou ter que ficar aqui. E lembrando, não era nem cidade distante, era só um bairro distante do outro bairro. Aí conversa vai, conversa vem, tá, vamos fazer. E o Bruninho vai dormir aqui conosco. Opa! E eu fui dormir pelo fato que essa moça, na realidade já era mulherzona, já casada, com filhos e tudo, tinha 2 filhos. E eu tinha 11, 10 anos por aí. E os filhos dela, 6, 5 anos. O que aconteceu? Eles tinham televisão e eu não tinha televisão. A televisão era do vô, e o vô nem sempre nessa época liberava. Depois começou a liberar. Então se estipulou que o meu videogame que eu levei pra lá, acho que era Super Nintendo, eles iam jogar e depois a mãe deles emprestaria a televisão por 1 mês para eu jogar. Olha só, eu me lembro bem dessa história. Exatamente nesse dia que eu fui, foi com esse pretexto para ir brincar com os filhos dela e já deixar meu videogame lá. Me parece que foi um dia, uma noite. Muito bem. Trabalho. Mas é tudo muito estranho, tudo muito, assim, pensando já nos dias atuais. Mas naquela época eu não percebia nada. E eu sempre muito ingênuo, e na minha ingenuidade, claro, eu era criança, mais ingênuo ainda. Mas eu sempre vendo as coisas, eu não sei, sempre tive uma sina dessa de ver as coisas que os outros não queriam ver, ou até queriam ver. Muito bem. Eu tô lá brincando com os meninos, uma hora dá vontade de fazer o número 1, o pipi. E eu não sabia onde era o banheiro. E eu fui sair do quarto, tava com os meninos jogando videogame no quarto, fui perguntar pra mãe, a mãe não tava em casa. Ah, responsável, revelei que era mãe. Enfim, a responsável minha não estava na casa. A dona, que eu digo a dona entre aspas, a mulher, também não estava, aquela mãe dos 2 filhos. Eu disse, meu Deus, não deixaram nós sozinhos, eu e os rapazes aqui sozinhos? E onde tem banheiro? E eles não sabiam explicar. E eu acho que eu também estava com vontade de comer, fazer alguma coisa. Até que eu fui na sala. Chegando na sala, eu encontro a santa jovenzinha de 18, 19 anos com o maridão da mulher casada em altos amassos. Pega daqui, pega de lá. Acho que isso foi o meu primeiro testemunho de traição, literalmente. Mas eu nem sabia o que estava acontecendo. Tanto é que quando eles me veem, eles ficam surpreendidos. Porque eu interrompo eles naquele amasso.
E eu também fico confuso. Não era isso, não era lá. Aí me explica o que é pra fazer. Pode comer aquilo lá, pode. Aí eles começam a liberar, aí tudo bem. E eu não entendi nada. Isso, olha só, devia ser o que? Umas 10, 11 horas da noite. Essa santinha aí, santa pudica, solteira, pegando um homem casado. Ô glória, ô vitória, dizer. Acontece que eu não contei nada responsável, muito menos para a mulher que foi corneada, eu não sabia de nada mesmo. E essa moça vai dormir no quarto dos meninos. Quando vieram minha responsável, será que é a minha mãe? Poderia ser, né? Poderia ser. E essa outra, que era a esposa do marido lá, tal, aí resolveram dormir, já estava hora, cara, não sei o que eles foram fazer lá pra rua, sei lá. E ela vai dormir com o maridão, a esposa, sem saber que já tinha sido corneada. E essa menina vai dormir no quarto dos meninos junto comigo e a responsável por mim. Aí chega lá, 2, 3 horas da madrugada, eu vejo uma sacrossanta só de calcinha branca lá, daquela música do... Como é que é o nome daquela banda do sul? De calcinha branca. Tem que ver aqui. Ele dá da música da blusinha branca do Papas da Língua. Eu tô colocando aqui calcinha branca. Na verdade, eu também tava com blusa branca. Então, blusa branca, calcinha. E vai a pior essa moça pro banheiro. Mas depois, mais tarde, descobriu para onde que ela foi. Até por isso que ela demorou, praticamente nem dormiu ali. Como... Isso a gente vai saber mais tarde, claro, na época eu não sabia nada. Como a casada lá, ela tinha um sono ferrado, essa da blusinha branca deitou no outro lado da cama com o macho da casada, fizeram uma furunfagem de Zeus ali, um trisal com a outra dormindo sem perceber, e quando deu coisa, voltou pro quarto. Menage à trois. Aconteceu ali, indiretamente ou diretamente. Eu não sei também, vai que a esposa, para agradar o marido, também consentisse. É um outro 500 que eu não vou adentrar aqui. E olha, não acabou essa sacrossanta história não, de traição de uma jovenzinha de 19 anos, por aí com de 30 e poucos anos. E me parece que essa mulher estava até grávida no terceiro filho. Olha só a loucura. E geralmente na gravidez, quando a mulher está indisposta para coabitar, acontece algumas não, muitas traições. Aí você fica com isso. E eu só fui saber dessa questão de traição e de menage à trois mais tarde, adulto. Mas que eu vi os dois se pegando, eu vi como criança, sem querer, querendo. Entre aspas, porque eu nem queria. Surpreendido. Eles foram surpreendidos por mim e eu por eles, enfim. Como eu disse, a sacrossanta história não acabou ainda, tem a questão da Lana Rhoades. Mais tarde, para me surpreender ainda mais, eu encontro essa sacrossanta já mãe. E já não era mais tão aquela jovenzinha, perfeitinha, enxutinha, bonitinha. Bonitinha, mas ordinária, não sei, aí eu tô 500. Ou seja, mais malhada, quando era malhada, aquele corpo mais esbelto, já estava com um corpão a lá... Eu não posso ser gordofóbico aqui, mas tudo bem. Vocês entenderam. É o contexto, eu vejo ela assim e vejo ela com, acho que um filho, uma filha, ou pelo menos algum parente que possa ser filho dela ou que ela tenha com filho, acho que até filho mesmo. E com uma jovem. Mas peraí, é amiga? Não. É namorada? Não. É mulher dela. Aí eu fui procurando, Tatiana, Puxa, é aquela que eu vi se pegando como casado? Rapaz, hein? Essa aprontou na vida, essa tem história pra contar. Então essa é a grande história, veja bem, ó. Lana Rhoades, no caso lá, ela saiu do lesbianismo, foi pra igreja, casou com o macho e corneou o macho com uma mulher casada, pegando a mulher casada, roubando ouro. Nessa aqui, olha o contexto. Ela rouba, entre aspas, o marido que estava apaixonado, depois eu soube toda a história, por ela, queria separar, aí tudo em faculdade. Olha como é que essa faculdade é uma maravilha. Depois eu vou contar uma outra coisa que aconteceu em faculdade aí, eu já como adulto, que é como criança, no caso lá com a minha responsável. Para não dizer mãe, a mãe lá estava lá. A casada teve que sair até da cidade, porque o marido estava agamado lá na jovenzinha.
para salvar o casamento, ele teve que fazer mais filho, enfim, tem uma conquista. E essa de Itacuja, eu não soube mais nada. Deve ter aprontado muito mais. Até viria até abrir um canal no YouTube para contar as histórias capciosas dela. Tá casada com uma mulher atualmente. Então, de roubar o marido de uma mulher casada a casar com uma mulher. Nada contra lesbianismo ou a sexualidade das pessoas, elas podem fazer o que bem entender. Mas isso me impactou, me chocou na época, quando era criança. Aqueles amassos, aquela pegação toda. E só mais tarde que eu fui entender que aquele cara que estava pegando ela, até achei que era namorado dela na ocasião, era marido da outra. Estava tendo ali uma suruba de Zeus. E mais tarde aquela pegadora, aquela que andava com vários machos, pegava macho casado e tal, vai estar com a... Enfim, mudou de time, né? Mas só que eu acho interessante essa história, como tem gente que muda drasticamente de um radicalismo para o outro radicalismo. Enfim, talvez ela se encaixe no caso mais de André Surak. Não estou dizendo que o André Surak fez isso tudo aí, mas é uma coisa interessante. E eu estou falando que ela é santa, é de igreja, visita a igreja. Eu não sei se é católica ou evangélica, mas já frequentou evangélica também. É santa. E a mulher lá que era casada, que foi corneada, também era de Jesus também. Inclusive o parente dela era um grande político na cidade, para não dizer que foi prefeito da cidade. Não foi prefeito, não. Mas é ligado à igreja. Então tá aí o testemunho. Você, mulher casada, tome muito cuidado aí com as suas amiguinhas de faculdade. Elas roubam mesmo o seu marido, se você se bobear. Elas calculam, a não sei que vocês têm lá um relacionamento aberto, aí ninguém é de ninguém, é um outro 500. Vocês são brancos, vocês se entendem a expressão. Mas se não é assim, de igreja nem... tome cuidado de igreja, que igreja também tem. Minha amiguinha de igreja, minha amiguinha lá, de Jesus, é bobeira para ver. Bobeira. E com relação a essas mulheres assim bem-aventuradas, vai você que gosta de mulher, né, vai ter chance. Porque olha, quem diria que uma mulher que roubou um homem casado, um dia mais tarde já está envolvida amorosamente com um homem, com uma mulher. Claro que isso analiticamente, psicologicamente, tem umas outras questões que a gente poderia estar meditando, mas não vem ao caso. Como, por exemplo, uma decepção amorosa dessa mesma mulher, ou dos erros que ela cometeu no passado, um abismo chamando o outro, um abismo num contexto bíblico aqui, teológico, sem ofensa a ninguém, pode ter sido. Como tem muitos que se reprimem por coito, ou não querem mais relacionamentos por questões de frustrações amorosas, por frustração amorosa, ou delírio, decepção total. Por que o santo, diz ele, pode ser que até não seria assim, mas talvez seria uma outra história. O santo Eduardo Costa, que ele é santo mesmo, diz que é de Jesus, fez de Jesus e tal. Ele apronta, tá com uma, porque não tá com outra, tá casado agora, quem descasa, enfim, você sabe que ele tem a fama de mulherengo. Diz ele que no passado amou uma moça peça, e ela não quis ele, casou com outro. E está casado até hoje. Talvez se casasse com ele, poderia ser que ele estaria casado com ela até hoje, ou corneando ela até hoje. Porque tem homem que tem aquela fantasia que se encontrar a mulher dos sonhos dele, ele vai respeitá-la, vai amá-la, não vai traí-la. Mas quando o camarada é cafajeste, ele pega a melhor pessoa, eu não digo aqui só em questão de beleza, mas assim de caráter e tudo, e faz a cagada, e faz a besteira, não adianta. Ok aí, olha a lição aí, tome cuidado com as amiguinhas, a lição que nem tudo que reluz é ouro, não existe santinhas, a lição que tudo pode ser como não ser, que a gente tem que deixar os preconceitos, tabus de lado, e que tem que se precaver. Porque no passado se dizia que tem que se precaver, filhas, os pais têm que cuidar das filhas, das cabras, porque os cabritos estão soltos. Hoje em dia parece que é o contrário, né?
Tem que cuidar dos cabritos, porque as cabras estão soltas. Abraço e até uma próxima. Atualidades BG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.